Senhor, em nome de Jesus, abençoa meu irmão nessa recuperação. Oramos com fé, com esperança em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos refletindo, caminhando nesta carta. Temos visto como que Paulo está tratando da questão de que quando ele plantou estas igrejas da região da Galácia, pessoas que não eram judias se converteram, foram abençoadas com a salvação, com a redenção, mas agora chegaram ali, né, no tempo que a carta foi escrita, chegaram naquela região alguns judaizantes, pessoas, judeus convertidos, que queriam impor aos cristãos não judeus que eles vivessem como judeus, guardando as leis cerimoniais, guardando o sábado, circuncidando, todos esses aspectos da lei que se cumpriram em Cristo e que não teriam qualquer sentido um cristão que justamente foi perdoado por Jesus, que levou sobre si a maldição da lei, agora nós ficarmos observando os preceitos cerimoniais da lei para tentar agradar a Deus, para receber de Deus alguma coisa. E Paulo vai então escrever essa carta e vai aprofundando em cada momento diante desse tema, não é? A questão do evangelho, o verdadeiro evangelho, e a questão do falso evangelho. O evangelho dos judaizantes é um falso evangelho, e Paulo está confrontando os irmãos. E nesse momento aqui, ele aprofunda essa reflexão, demonstrando qual é o religioso e o verdadeiro crente. E então, diante disso que eu quero fazer a proposição, meu tema é este, não é? O contraste entre o religioso e o verdadeiro crente. É o nosso tema dessa reflexão. O contraste entre o religioso e o verdadeiro crente. Então, sem mais delongas, nós observamos que aquela pessoa que foi convertida, alcançada pela graça, mas tenta viver uma vida de regrinhas, de rituais, tentando ter algo para oferecer a Deus, para receber da sua graça, para ser aceito por Deus, na verdade ele se torna um religioso, assim como os fariseus que nós conhecemos, pessoas legalistas, moralistas, mas que não amaram a Jesus. Muitos deles não amaram a Jesus, porque se tornaram apenas religiosos. E nós observamos aqui, quando ele diz que quando nós estávamos crianças, né, quando ele considera aqui justamente os judeus, que estávamos debaixo da tutela da lei, então éramos como crianças. E aí nos diz versículo 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então, o religioso está sujeito aos rudimentos do mundo. Ele vai dizer mais à frente, vocês guardam dias, meses e tempos, guardam os anos, toda a questão do cerimonialismo judaico, guardar o sábado, guardar as festas, guardar a circuncisão. Isso então as regrinhas do farisaísmo, que a pessoa, não, mas então eu poderia chegar diante de Deus. O que Paulo está condenando é guardar esses rudimentos e achar que vai merecer alguma coisa de Deus. Não, mas eu dou o dízimo, não, mas eu guardo o sábado, não, mas eu faço isso e isso, eu mereço o perdão de Deus, eu mereço a graça de Deus. Paulo está dizendo que na verdade isso é alguém religioso, é alguém que justamente vai achando que tem uma justiça própria, achando que tem uma moral, achando que tem alguma integridade, achando que tem algo de si mesmo para oferecer a Deus. O relacionamento que ele tem com Deus é esse relacionamento que é um relacionamento da religião, algo que a pessoa constrói para oferecer e ter um relacionamento com Deus. E a primeira coisa que nós observamos, que talvez até choque você, não é? Há muitas pessoas nos nossos dias que são sabatistas, que guardam o sábado na perspectiva da lei, não no sentido da graça, mas guardam na perspectiva de cumprir algo para merecer algo de Deus. O mais triste que nós observamos aqui, nos capítulos, versículos 14 e 15, observe aí. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física,
E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjos de Deus, como o próprio Cristo. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possíveis fora, teríeis arrancados os vossos próprios olhos para nos dar. Tornei-me porventura vosso inimigo para vos dizer a verdade? O que acontece? Quando Paulo esteve lá, esse é um texto muito revelador, é um texto tremendo. Paulo diz que tinha uma enfermidade, alguns acreditam que era uma enfermidade que ele tinha nos olhos, né? E que essa enfermidade fazia com que ele sofresse muito, que consideramos possivelmente tenha sido o espinho na carne que ele chamou, e essa enfermidade aqui que ele está dizendo, que possivelmente fosse uma enfermidade, uma ferida que não fosse bonita, que causasse até um espanto. Mas os irmãos, quando ele esteve lá e eles se converteram pela pregação, eles amaram tanto a Paulo, eles viveram como convertidos, cheios do Espírito Santo, e Paulo está dizendo, se pudesse, vocês teriam me dado os próprios olhos. Mas o que estava acontecendo agora, que eles estavam se apegando à lei, ao moralismo, à religião, eles se tornaram intolerantes. Olha o que Paulo diz: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os judaizantes estavam incitando os gálatas para questionarem inclusive o apostolado de Paulo, para questionarem o evangelho. Isso nos demonstra, queridos, um aspecto muito desafiador para a Igreja de Esperança e para todos que nos escutam. Nós somos religiosos ou nós somos verdadeiramente crentes, filhos de Deus? O religioso, ele é intolerante, ele mata pela religião, ele cria inimigos. Esse tipo de igreja, né, relienta, ódio. O que tem isso a ver com o cristianismo? Os gálatas não estavam percebendo isso, mas Paulo está demonstrando. O religioso, ele é beligerante, ele gosta de polêmica, de brigar, de questionar, e ele mata o outro. Ele é intolerante. Ele também deixa justamente a misericórdia. Eles foram misericordiosos com Paulo ao ponto, se vocês pudessem, teriam me dado os próprios olhos. Eles eram tão misericordiosos, mas agora se tornaram moralistas, legalistas. E você quer saber se você é religioso ou se você é um verdadeiro crente? É você perceber se você é uma pessoa justamente relienta, polêmica demais. Religião é uma coisa que você fica brigando. Religião se discute numa boa discussão madura, respeitosa, não é? Mas quando entra esses conflitos, a Bíblia diz, Paulo vai dizer no outro texto para Timóteo, deixa essas discussões, abandona esse caminho. Então, queridos, isso é muito sério, as pessoas estão debaixo da lei. E depois ele traz aqui a alegoria, não é, de Sara e Agar, versículos 21 em diante, e ele vai mostrar que a Agar, que era escrava, teve um filho, mas a promessa vem por Isaac, o verdadeiro descendente. E aí desse descendente tem os verdadeiros filhos de Isaac, são os filhos não da carne, mas judeus e cristãos que se converteram a Cristo. Então a pessoa que se apega à lei, ele acaba ficando nessa dimensão, os filhos da escrava e não os filhos da promessa. Por isso nos leva a pensar quais são então as características do verdadeiro crente, Primeiro, nós somos resgatados da escravidão da lei, versículo 5, versículo 4 e 5. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Como nós já temos repetido aqui, queridos, nós agora somos filhos adotados em Cristo Jesus, resgatados da maldição da lei, nós somos libertos da maldição da lei, somos filhos amados. Justamente por isso o texto nos mostra, versículo 6, e porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho,
que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho também herdeiros por Deus. Somos filhos, somos adotados, Ele nos deu o Espírito Santo, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Temos repetido e queremos dar ênfase. Essa é Paulo que está repetindo, na verdade, nessa questão da repetição como um instrumento pedagógico, para que os Gálatas entendessem de fato quem eles eram em Cristo, para não caírem numa vida religiosa, numa vida moralista, legalista, terrível, né? Mas que eles entrassem nessa dimensão, que nos leva ao outro ponto, justamente, que recebemos o Espírito. Recebemos o Espírito. Nós temos o Espírito Santo e não vivemos mais então em obras da carne, tentando oferecer algo para Deus, para ter um relacionamento, perdão, graça e vida com Ele. Nós agora estamos vivendo na dimensão do Espírito Santo, na dependência do Espírito. Tudo que fazemos é pela força do Espírito Santo, pela graça, pela misericórdia de Deus atuando em nós, pelo poder do Espírito Santo. Viver na dinâmica, na força e no poder do Espírito Santo. Isso é ser verdadeiramente crente, não ser religioso. Isso vai desembocar no último aspecto, a última característica. A característica que os Gálatas justamente estavam vivendo quando eles se converteram. Eles amavam tanto que eles queriam dar os próprios olhos para Paulo. Eles tinham tanta misericórdia, tanto amor, que eles simplesmente não observavam se Paulo estava com aquela enfermidade, se ela incomodava em algum sentido. Para eles, não tinha o menor problema, porque eles eram tolerantes, amorosos, eles eram misericordiosos. Eles eram cheios de empatia, cheios de amor. Queridos, esse é o verdadeiro evangelho. Este é o verdadeiro crente. Alguém que sabe que é filho, que sabe que é amado, que tem o Espírito Santo, que vive na dinâmica, na força e na dependência do Espírito Santo. Alguém que ama. Nós amamos as pessoas. Não concordamos com os pecados delas. Não concordamos com as opções sexuais, religiosas, filosóficas. Mas nós amamos as pessoas. Nós temos tolerância com o diferente. Não significa concordar com as pessoas. Nós queremos apresentar-lhes o Evangelho que salva, que regenera. Queremos apresentar-lhes o Espírito Santo, a dinâmica do Espírito Santo. Mas nós fazemos isso em amor. Nós fazemos isso com dedicação, com carinho às pessoas. Por isso eu concluo essa mensagem, breve mensagem para a sua semana, chamando a sua atenção para viver como verdadeiramente crente, abandonando a vida religiosa, regrinhas, moralismo, pessoas beligerantes. Você é religioso? A pergunta pode ser talvez chocante, eu não quero ofender você. A pergunta é para você aproveitar a circunstância para fazer uma revisão. Eu estou sempre fazendo essa revisão. Como é que eu estou agindo como marido? Se eu sou moralista, legalista, cobro demais, questiono demais, brigo demais, eu estou sendo religioso. Como é que você é pai? Você fica brigando com seus filhos para eles serem crentes? Você fica moralista ali? Ou você é amoroso, chama os filhos para orarem, para lerem a Bíblia, para conhecerem e para amarem o Senhor, porque você ama o Senhor? Porque você é misericordioso, porque você é uma pessoa cheia de amor. Como é que você responde diante desse texto? Quais as atitudes que você precisa tomar? Eu quero ser um verdadeiro crente. Eu quero compreender o que é ser filho amado de Abba. Eu quero compreender o que é adoção. Eu quero compreender o que é ser liberto de regrinhas da lei e viver amando o Senhor. Ser liberto para amar o próximo e amar Jesus. Responda diante de Deus com a sua vida. Passe essa semana avaliando tudo isso e Deus abençoe profundamente o seu coração. Não seja religioso, seja alguém cheio do Espírito Santo, verdadeiramente crente, amando a Deus e amando o próximo, em nome de Jesus. Seja uma pessoa misericordiosa, tolerante, vibrante, feliz, alegre no Senhor.
O Senhor alegre o seu coração, o Senhor alegre sua casa, o Senhor alegre sua vida, te dando uma vida cheia do Espírito Santo. E tudo que você for fazer, faça na dependência e na força do Senhor. Faça para Deus, mas na dependência e na força do Senhor, por amor e gratidão, como temos aqui afirmado, e assim viveremos o Evangelho de Cristo, porque somos filhos da promessa agora, em Abraão, os herdeiros de Deus, e não filhos da escrava. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, trouxemos esta breve reflexão aos teus filhos, pedindo que apliques em cada coração a tua verdade, para que sejamos cada dia menos religiosos, pessoas libertas, livres para amar e para viver para o Senhor, pessoas que têm consciência profunda da sua filiação em Cristo, da adoção, pessoas que tenham essa profunda consciência da sua identidade como filhos amados de Abba, pessoas, ó Deus, que sabem que precisam levar o Evangelho a outras pessoas, mas devemos ser tolerantes, amorosos, misericordiosos. Não permita sermos pessoas duras, pessoas brutas, ignorantes, religiosos. Enche-nos de amor, enche-nos de paciência, tolerância com o outro, Senhor. Dá-nos de fato amarmos o nosso próximo, ainda que pense de forma tão diferente de nós. Pelo poder do Espírito Santo, Deus, ensina-nos a viver na dependência do Espírito. Ensina-nos a viver na dependência do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor abençoe sua vida. Você viva realmente como um verdadeiro crente, cheio do Espírito Santo, vivendo como Jesus, vivendo como Paulo, vivendo como servos e servas de Deus que amam o Senhor, amam o próximo e fogem da vida religiosa. Vamos receber a bênção em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e maravilhoso Pai, e que a comunhão e que as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, todo o povo de Deus agora e para sempre.